Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso vídeo 9, né, do quadro Técnicas Cognitivas e Comportamentais, e hoje a temática é sobre a solução de problemas, uma técnica comportamental. Então, quem fala aqui é o psicólogo Matheus Vinícius de Oliveira, e hoje o nosso tema vai ser solução de problemas. E olha, pessoal, essa é uma técnica que vocês vão estar utilizando, né, de forma recorrente, assim, durante o processo de psicoterapia. Se vocês estiverem atendendo crianças, adolescentes, adultos, fazendo orientação de pais, praticamente vocês vão ter que, em algum momento, estar lidando, né, com a solução de problemas. Eu costumo dizer, de uma forma bem simples, né, pessoal, que a solução de problemas a gente vai utilizar quando a gente se depara ali com uma situação que o paciente está tendo uma dificuldade, né, muito grande de estar resolvendo, né? E aí eu vou entrar com mais detalhes referentes a como isso ocorre, né? Como é que os passos que a gente deve seguir e como ela é feita. Mas antes disso, vamos para uma breve introdução ou definição no que se refere à solução de problemas. Então, a solução de problemas, elas refere-se a tornar disponível uma variedade de respostas efetivas ou que têm grande probabilidade de darem certo, né, para lidar com uma situação problemática, aumentando a possibilidade ou a probabilidade de o paciente selecionar uma resposta alternativa que é mais efetiva em comparação à disponível, né? E que muitas das vezes, por meio da avaliação, a gente percebe que ela é desadaptativa, disfuncional, praticamente ali não está dando certo, não está resolvendo o problema do paciente, da paciente. A dupla terapêutica, ela está sempre engajada na resolução dos problemas do paciente, desde a elaboração, inicialmente, de uma lista de problemas, cujas soluções serão as metas do tratamento. Nesse trecho que os autores, né, pessoal, aliás, o autor, Paulo Knapp, ele ressalta, eu achei muito interessante que praticamente diz respeito à solução de problemas enquanto uma técnica que a gente utiliza lá no início, com a finalidade de avaliação, quando a gente está, de certa forma, ali definindo as metas para o paciente, para o processo de psicoterapia, né? E depois, quando a gente vai, de certa forma, colocar essas metas que foram ali pontuadas dentro de um plano de ação, bom, tudo isso envolve lista de problemas, solução de problemas, né? Então, eu gostaria de estar ressaltando essa parte com vocês. A solução de problemas vai ser uma temática bastante recorrente no processo de terapia, né? Cognitivo-comportamental. E é muito comum a gente se deparar, pessoal, com os pacientes que chegam, né, com bastante dificuldade em estar encontrando, né, respostas alternativas. O que que a gente se depara muitas das vezes é com um certo padrão, né, uma certa repetição no que se refere às respostas que ele encontra para estar lidando com os problemas, né. E muitas das vezes aquela resposta já funcionou no passado e agora não funciona mais, né, o que acarreta mais sofrimento, traz mais prejuízos emocionais, sociais, laborais, acadêmicos, né. Bom, e aqui, praticamente, eu gostaria de ressaltar para vocês, pessoal, quando a gente fala sobre a solução de problemas, a gente tem que prestar atenção, basicamente, em 2 variáveis que são importantes, né. Existe uma dificuldade, né, quando a gente está avaliando, né, um déficit no repertório de resolução de problemas. Basicamente, a gente encontra ali 2 variáveis. Então, anotem bem. A primeira variável é em decorrente de, por exemplo, o paciente, de fato, durante o histórico de vida dele, ele não aprendeu a estar resolvendo os problemas e ele chega na terapia com essa queixa, né, olha, não estou conseguindo, de certa forma, estar lidando com problemas no relacionamento, de estar lidando com dificuldades financeiras que eu estou tendo, enfim, cada paciente vai ter um problema específico. Ele não aprendeu ao longo da vida, né, técnicas efetivas para estar resolvendo o problema. Isso se deu
em grande parte devido à parte da educação, é um fator importante, ausência de modelos significativos, né, na vida dele, entre outros, o que de certa forma dificultou, né, ele estar adquirindo esse repertório para estar resolvendo os problemas, né, dele, do qual ele se queixa no processo de psicoterapia. O segundo motivo pelo qual o paciente pode ter uma dificuldade, né, pessoal, na resolução de problemas, ocorre devido a um déficit, né, que a gente vai chamar um déficit de desempenho. Então, o paciente, assim, a gente avaliou através da anamnese, nas sessões de avaliação, e olha, ele tinha, né, um bom repertório para resolução de problemas antes de, por exemplo, ter um episódio depressivo maior, um transtorno afetivo bipolar, um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, e com o quadro, né, com essas psicopatologias, houve um agravo, e diante disso, né, podemos dizer assim que ocorreu um déficit, né, na resolução de problemas. Então, muitas das vezes isso a gente pode colocar, é uma consequência, né, da psicopatologia. Então, quando vocês forem, pessoal, estarem avaliando a resolução de problemas do paciente, tentem discriminar se isso é um repertório que vem lá desde a infância, né? Vamos colocar assim, que tem bastante dificuldades ali, ele não aprendeu de fato ao longo da vida dele, ou é consequência de uma psicopatologia, como a depressão, a ansiedade, né? O transtorno afetivo bipolar, porque a gente sabe que as psicopatologias podem trazer comprometimento cognitivo, emocional, dificuldades, vamos colocar esquecimento, dificuldades de organização, procrastinação, entre outras, né? Então, esse é um importante fator que vocês devem estar considerando na avaliação de vocês. Então, basicamente, vamos resumir, seria isso, e a solução de problemas, então, consiste nesse processo, né, de encontrar respostas efetivas para estar lidando com uma situação problemática. E isso ocorre de uma forma, a gente pode colocar assim, né, colaborativa, onde o cliente e o paciente, aliás, onde o cliente e o terapeuta trabalham juntos, né, para estar encontrando essas soluções. Bom, e aí, vamos para um caso clínico? Diferente dos anteriores, pessoal, hoje estou aqui trazendo para vocês uma vinheta, né, do livro do Wright Basquitase, né, que é o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, um guia ilustrado. Bom, então vamos lá. Vou estar lendo a vinheta para vocês. J estava tão preocupado, pensando se seria possível pagar todas as suas contas, que não conseguia dormir, estava distraído no trabalho por inquietar-se com as finanças e sentia dores de cabeça frequentes. Ele precisava resolver o problema, examinando quais contas precisavam ser pagas, quais podiam ser deixadas para depois, quando elas venceriam e qual a quantia total que devia. Ele sentou para trabalhar nisso à mesa da cozinha depois do jantar, mas não conseguiu se concentrar o suficiente para fazer o trabalho. Quando seu terapeuta perguntou o que acontecia à sua volta enquanto ele tentava organizar as contas, J descreveu uma sala de jantar barulhenta, com sua esposa tirando os pratos da mesa, a televisão estava ligada e seus filhos estavam assistindo a uma comédia, né, e rindo histericamente. Embora desejasse que eles ficassem quietos, eles sabiam que eram apenas crianças e que som de suas risadas lhe fazia bem. Sua filha mais velha normalmente estava na cozinha, ao telefone. Ele nunca ficava ouvindo suas conversas, mas sempre se preocupava que ela pudesse estar falando com o rapaz mais velho, que lhe dava carona de vez em quando. O terapeuta concluiu que o ambiente de Jota não era propício para a concentração e a solução de problemas. Então, basicamente, nessa primeira vinheta, pessoal, a gente está aqui trazendo a descrição de quais são os problemas do paciente, são problemas reais, como a gente vê, a questão do barulho da TV, a questão da dificuldade ali dele se organizar para pagar as contas, né?
a questão da preocupação com a filha. Existem ali diversas situações no ambiente ali, que estão trazendo incômodo para o paciente, né, e que ele deseja a nossa ajuda através do processo de psicoterapia. E aí, através da técnica de solução de problemas, a gente vai estar ajudando o paciente a se organizar. Aí ele está ajudando ele, de certa forma, a verificar os estímulos, assim, primeiramente, o que que é relevante, quais são os problemas que ele gostaria de estar solucionando, né? E aí a gente vai colocando as soluções possíveis, né? E basicamente foi isso que a terapeuta, né, fez diante desse caso. Então, ele foi organizando juntamente com o paciente. Aqui está o desfecho final no que se refere à técnica de solução de problemas. Então, J precisava, primeiramente, de um lugar para trabalhar, do qual estivesse livre de estímulos visuais e auditivos externos, né? Ou seja, muitas das vezes disso envolve uma organização ali do espaço físico do qual ele está fazendo, né? Então, ou mesmo uma questão de organização do horário. Primeiramente, o terapeuta ele fez uma proposta diante disso. Ele precisava de um espaço físico, né? De tamanho suficiente para examinar suas contas. Então, a questão do espaço físico é interessante para ele colocar, por exemplo, os papéis, as contas que tem a pagar, né? E seria e até para ele visualizar ali isso seria uma forma adequada, né? Para a gente estar fazendo essa avaliação. Para além disso, ele precisaria de materiais para realizar essa tarefa, como papel, lápis e uma calculadora, e tempo e energia suficientes para concluí-la. Então, precisaria ver na rotina dele, né, desse paciente, qual o horário que é melhor para ele estar fazendo, né, de forma que ele também evite esses estímulos que para ele trazem tanto incômodo que impedem, né, ele de se concentrar e estar concluindo a tarefa. A questão da energia também, né, não adianta, por exemplo, depois de um longo dia de trabalho, de uma longa rotina de trabalho, tá pedindo para ele fazer isso, né, logo após, que provavelmente ele não vai fazer. E essas condições eram difíceis de obter durante a semana, pois sua casa era uma casa pequena, né, não havia um lugar silencioso para trabalhar, e ele estava sempre cansado no fim do dia. Então, por isso que é necessário a gente estar fazendo essa avaliação. Quando ele não estava deprimido, J conseguia se desligar de todos e fazer o trabalho. Mas agora, né, sua concentração estava baixa e ele não percebia que seu ambiente era parte do problema. Ele necessitou de uma psicoeducação, né, referente ao terapeuta para estar percebendo isso. Depois de o terapeuta ter explicado os princípios do controle de estímulos, né, do quanto, por exemplo, vamos simplificar, pessoal, o quanto existe uma influência ali no que se refere à questão do antecedente, um ambiente barulhento, as dificuldades, vamos colocar ali, de um ambiente desorganizado, com um monte de contas ali em cima da mesa, né, com um monte de barulho, com a preocupação com relação à filha, né, o quanto isso estava dificultando ali ele se organizar, né, o cliente ele concluiu que ele precisava separar um tempo no sábado, logo cedo, para organizar suas contas. Ele escolheu um horário antes de as crianças acordarem e antes de sua esposa começar a preparar o café da manhã. Então, basicamente, foi esse o desfecho, né, que foi feito referente à resolução de problemas. Então, eu vou estar detalhando para vocês, né, pessoal, no próximo slide, como isso foi feito, né, passo a passo, mas basicamente eu quero que vocês entendam que a parte da resolução de problemas, né, ela é uma técnica, pessoal, que muitas das vezes a gente está lidando ali com problemas reais, né, são dificuldades ali reais, que o paciente não tem ali respostas efetivas. Percebam, qual que era o repertório do paciente para estar lidando, né, com essa preocupação que ele tinha com a filha, com os barulhos ali externos, né, com essas diversas contas a pagar e dívidas, né, que ele tinha com relação a isso. Ele não tinha respostas efetivas para estar lidando, né, diante disso.
E muitas das vezes, o que que acontece com esse alto grau de dificuldades, pessoal, é que muitas das vezes o paciente vai deprimindo. Ele não consegue estar resolvendo aquele problema, vai cada vez mais se acumulando, acumulando, acumulando. Ele não vê solução para aquilo e diante disso ele vai tendo cada vez menos e menos respostas, né, para estar lidando com aquilo e ocorre, né, um episódio depressivo maior ou um quadro de ansiedade, e aí vai depender do histórico de vida, né, de cada um do paciente, as crenças, vamos dizer, que ele traz. Então, basicamente a solução de problemas seria isso, uma organização que a gente vai estar fazendo com o paciente. E é importante a gente sempre colocar quando, onde, né, como será feito. A gente tem que, de certa forma, sistematizar ao máximo uma boa técnica, um bom jeito da gente estar resolvendo, ajudando o paciente a resolver os problemas dele, é estar sistematizando ao máximo, né? Tá colocando passos ali, de certa forma, que possam ser cumpridos, algo que é palpável no dia a dia, que é mensurável, né? Se a gente coloca algo muito distante, algo muito assim a longo prazo, algo muito utópico, em que o paciente não consiga ter a noção do que ele deve fazer, a resolução de problemas não vai poder ser feita, né, daquela forma que a gente deseja. E provavelmente não vamos estar alcançando bons resultados. Tá. E como que funciona a resolução de problemas? Eu selecionei alguns passos que eu tirei do livro, né, do Wright Basquiat, que são basicamente 6. Primeiramente, identificar e especificar o problema. Qual que é o problema que o paciente está ali lidando, né? Bom, o paciente está com dificuldades de pagar as contas ao final do mês, ou está com dificuldades, de certa forma, de poupar um determinado valor por mês. Qual que é o problema que ele tem, né? Que para ele é relevante, que ele gostaria de estar trabalhando, né, no processo de psicoterapia com você. Qual que é o problema? Agora o problema, pessoal, a gente não pode lembrar, né, que a gente não pode colocar aquela questão, né? O problema é que o paciente não está feliz, né? O que é felicidade para o paciente? O que ele define isso? Ah, ele não está saindo, ele de certa forma não está conseguindo realizar a leitura das atividades que ele tem para o mestrado, enfim. Cada paciente vai ter uma demanda ali. Mas cuidado para não caírem naquela questão de termos muito amplos, como felicidade, angústia, né? Tentem definir ao máximo qual que é o problema. Segunda etapa, gere soluções possíveis para lidar com o problema. É o famoso brainstorm, né, pessoal? A gente vai ali selecionando uma série de soluções possíveis para aquele problema, tanto você quanto o paciente. E nesse primeiro momento, não tem problema, né, a gente colocar ali soluções absurdas para aquele problema, né, que foi levantado. O importante é a gente ir colocando, fazendo uma lista disso, né? Eu recomendo de 5 a 10 soluções para vocês estarem fazendo juntos. E você e o paciente. Você pode utilizar para isso a descoberta guiada também, o questionamento socrático, enfim. Pode estar utilizando outras técnicas para estar gerando soluções. Mas o mais importante é de forma colaborativa. Você e ele vão, de certa forma, ali, estar elencando, né, diversas soluções. Avalie consequências de cada uma das diferentes soluções que foram encontradas. Consequências estas a curto prazo e a longo prazo. Além disso, eu recomendo vocês estarem também fazendo, pessoal, uma análise dos custos e dos benefícios em relação a cada uma das soluções que foram utilizadas, né? Então, essa é uma forma que a gente utiliza também para evitar que o paciente tome uma decisão, né, muitas das vezes precipitada. Então, isso a gente consegue colocar quais são as consequências a curto e longo prazo e os custos e benefícios, né, as vantagens e desvantagens, por assim dizer. E ali, analisando isso, é importante a gente ver qual é a solução que é palpável, né, e que faz parte, vamos colocar, das características, né, as habilidades sociais do paciente hoje, de características, né, da personalidade dele, porque às vezes a gente está propondo ali soluções, ou ele pensa em soluções
que para ele não faz parte do repertório dele. Tá bom, ele pode estar adquirindo, né, esse repertório, ele pode ser aprendido, mas bom, nesse momento, assim, o que é mais palpável, né, para a gente estar fazendo ali, que fique mais fácil? Eu gosto de selecionar 3 soluções, né, dentre essas que foram, colocadas depois de ter feito os custos e benefícios, as consequências a curto e longo prazo, né. Então, selecione ali pelo menos 3. E ali dentro dessas 3 a gente vai elencar e vai colocar uma primeira, né, alternativa ali, vamos colocar uma primeira para a gente colocar num plano de ação. Se não der certo essa, a gente vai ter um plano B e um plano C. E a partir dali, vai entrar um plano de ação. Então, quando você vai fazer isso? Onde você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Se não der certo, o que você pode estar fazendo ainda com relação a essa primeira solução? Então, percebam, pessoal, que aqui a gente cria um plano de ação com uma alta probabilidade do paciente fazer. E a gente pode até perguntar naquela data, né, no horário, se ele de fato executou ou não, quais foram as dificuldades. E aqui é importante também, a gente pode fazer uma exposição, né, no imaginário, para a gente prever dificuldades que o paciente comece a perceber ali com relação ao que pode surgir no meio do caminho, que pode ser um empecilho para ele, como lidar. Então, eu gosto de fazer dessa forma e depois avaliar os resultados obtidos. Deu certo? Foi uma resposta que é adequada que o paciente ele resolveu, conseguiu resolver o problema dele? Ah, não deu certo, né? Por que não deu certo? Como o cliente avalia, né? O que ele acha que os fatores assim que foram importantes para ele não ter resolvido o problema, né? E aí a gente parte para outro, plano B, e para o plano C, né. E aí é necessário sempre a gente promover modificações, né, e colocá-las em prática novamente. Então esse mesmo plano aí, a gente pode fazer, às vezes, pequenas alterações, né, e colocar em práticas ou podemos colocar nos seguintes. E essas habilidades ali que foram aprendidas, e isso eu acho fantástico da técnica de resolução de problemas, de solução de problemas, é que elas podem ser generalizadas para diversas situações. Então, o paciente ali, ele aprendeu a se organizar, por exemplo, para a parte de organização financeira, para estar lidando ali com as dívidas, né, que ele está com dificuldade de pagar, e essa mesma solução que foi ali encontrada, ele pode colocar para a dificuldade de se organizar, para sair com os amigos no final de semana, para organizar, vamos colocar, os horários dele, né, se ele é um autônomo ali, ele depende da hora dele trabalhada, então ele organizar a agenda dele. Então, isso que é algo fantástico da solução de problemas. Ela é uma técnica que ela pode ser generalizada para outros ambientes, né. E sempre promovam isso, pessoal. Façam isso também com o paciente. Depois de encontrarem uma solução que foi efetiva ali e ele conseguiu resolver o problema, eh, faça assim verifique com o paciente se ele pode usar a mesma resposta que foi encontrada, a mesma solução, para outras situações. E aí, basicamente, a gente vai estar, como colocar, né, aquela expressão, né, matando um coelho com uma cajadada, né, nem me recordo agora a metáfora utilizada, mas basicamente a gente vai colocar vários problemas, né, com uma cajadada só ali, com uma solução só, a gente resolveria o problema. Então, seria isso que hoje eu gostaria de estar trabalhando com vocês, pessoal. Técnica de solução de problemas. Ela é uma técnica comportamental, né? Mas como eu conversei com vocês agora há pouco, a gente pode ali estar utilizando técnicas cognitivas, como o questionamento socrático, a descoberta guiada em paralelo, né? E seria isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês e que vocês possam estar utilizando essa técnica, né, no cotidiano clínico de vocês. Lembrando que ela pode ser utilizada com crianças, né, embora a gente tenha que fazer uma adaptação na nossa linguagem, para adolescentes, o mesmo caso, e para adultos, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado
E na próxima semana a gente vai voltar com o último vídeo, né, referente à parte de técnicas cognitivas e comportamentais. Ok, pessoal? Então, até a próxima semana.